E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a nova série da Netflix, A Ascensão do Império Otomano. Você sabia que durante 300 anos o império gigantesco com a sua capital em Constantinopla dominou o norte da África, a Arábia e boa parte da Europa? Você sabia disso? Se não, vem comigo que eu vou te ensinar. He who conquers Constantinople will have the world. Então, pessoal, seguinte, olha, essa série, assim, mexeu muito comigo, eu gosto, né? Vocês sabem disso, eu gosto. Eu gosto desse estilo de série documentário, que fica instigando você a saber, será que foi assim mesmo que aconteceu? Será que houve algo diferente? A série maquiou, sei lá, a tal da licença poética, né? Pois é, o que tem é a série muito bem produzida, a Netflix acertou mais uma vez. Bom, eu sou suspeito para falar, professor de história também, a gente que é da área de educação, a gente ama história, né? E você também que é ligado, estudioso de história, aí você também gosta bastante, eu tenho certeza disso. E a Netflix então traz esse presente para nós, a história contada, né, do sultão Maomé II, que recebe então uma missão divina e, claro, política também, né, de conquistar Constantinopla, a grande maçã vermelha. O enredo é muito bem colocado, a história é muito bem feita e ela começa com alguns pontos interessantes, né? Além desse estilo série documentário, a gente tem ali uma história, né? Um contexto elaborado pelos autores que trazem pra gente uma espécie, um aspecto do sultão Maomé II de ambição. É interessante que a série traz desde a tenra infância, de como ele foi criado, quando inclusive ele assumiu o trono e logo depois o seu pai, né, da situação ali, ele tomou o trono de volta para si e aquilo mexeu com ele. As figuras dos pachás também, né, o grão-vizir que fazia parte ali da corte do império daquele momento, fez a parte da infância de Maomé II também. Então, desde a infância, ele tinha grande aspiração e ele tinha como grande mentor, ele tinha como seu exemplo, né, Alexandre o Grande. Ele ouvia, conhecia a história de Alexandre e ele sabia que Alexandre, desde pequeno, conquistara grandes feitos e ele também sentia essa necessidade. Bom, então, quando Maomé II assume o trono, ele está convicto, decidido a conquistar Constantinopla. Só que a gente sabe, né? Constantinopla é uma cidade fortificada. Os muros de Constantinopla até então eram intransponíveis, né? Então você tem essa situação de que como você vai marchar com um exército durante mais de 2 meses até os muros de Constantinopla e como transpor esses muros. Aí entra em cena então uma tecnologia muito importante. How do you tear them down? These huge walls. O grande conquistador Maomé II, ele, claro, era muçulmano, então ele praticava a religião do Islã e ele acreditava fortemente numa profecia atribuída a Maomé que diz o seguinte, presta atenção, você conquistará Constantinopla, que belo líder ela terá e que belo exército o nosso será. Ele estava convicto que era ele, Maomé II, queria fazer essa profecia se realizar. Ele acreditava nisso. A gente sabe que quando a gente é movido pelas nossas convicções, a nossa fé, a gente move céus e terras, não é isso? E um fato curioso é que na véspera da conquista de Constantinopla, um sinal no céu aparece, uma lua de sangue. A lua de sangue, um evento astronômico, ela serviu de sinal e de alerta para grandes momentos na história. E um deles foi esse. Maomé entendeu, junto com seu exército, que aquela lua de sangue era um sinal que ele haveria de conquistar Constantinopla, ou seja, aquela lua significaria um mau agouro, um azar para os seus inimigos, mas um sinal de sorte para ele. Então, ele empreendeu a batalha e foi até o Huge walls. Entra em cena, então, uma tecnologia muito importante, os canhões. Breno, então foi Maomé que inventou os canhões? Não, os canhões já existiam antes, mas
A metalurgia naquele momento deu um salto na história extraordinário, que canhões com mais de 80 metros foram construídos. Maomé então contrata um metalúrgico, ele constrói canhões extraordinários com um grau de potência de destruição terrível. Para quê, gente? Para destruir os muros de Constantinopla. Bom, então, Maomé empreende a campanha e lá, né, no domingo de Pentecoste, olha só, Constantinopla, antes eu tenho que dizer para você, né, Constantinopla, ela, nesse momento, no século XV, né, 1453, que é a data da conquista, ela está passando assim, ela é a herdeira de um Império Romano que está minguando, sabe? O Império Romano, aquele suntuoso Império Romano, ele já não existe mais. E o resquício dele está lá em Constantinopla. É claro, no Oriente você ainda tem um Império Romano completamente fragmentado. Você tem algumas cidades como o Vaticano e outros países lá também que ainda preservam a tradição romana, a fé católica, mas o Império Bizantino, né, ele ainda guardava todo esse legado romano de exército, de fortificação, e foram tantas investidas para tomar Constantinopla e todas fracassadas. 23 tentativas já ocorreram até Maomé II e ninguém tinha conseguido invadir a cidade. Bom, o imperador da época é o imperador Constantino o 11º, né? Ele vem então de uma dinastia de imperadores muito importante e ele está ali fazendo de tudo para guardar a cidade. A série mostra muito legal, né, a contratação do genovês para fazer a proteção dos muros. Ele contrata, né, o imperador contrata esse grupo de mercenários para ajudar na fortificação, né, da cidade. Bom, então, no domingo de Pentecoste, no dia 29 de maio de 1453, o sultão Maomé II conquista Constantinopla. Lembra que ele tinha Alexandre como seu grande exemplo? Pois é, apenas com 21 anos, Maomé II consegue um feito extraordinário, que nenhum de seus antepassados conseguira até então. Bom, ele derrotou os soldados comandados por Constantino e assumiu o controle da capital imperial, né? Encerrando um cerco militar, o cerco de Maomé. Ele durou 53 dias, iniciado desde o dia 6 de abril de 1453. Então, após, né, a conquista de Constantinopla, Maomé estabelece o poderoso império turco-otomano, como alguns dizem, ou apenas otomano, que a gente ouve por aí também com o grande Império Árabe, que durou mais de 300 anos, né? Os livros de história aqui no Brasil, eles dão pouca ênfase a isso, né? Um ou outro vai aprofundar numa situação, trazem mais características culturais, etc., que também é interessante, né? Mas fala um pouco dessa grandeza, né, no final das cruzadas ali, quando esse império, ele começa, né? Bom, pessoal, então fica a minha dica, olha, pode assistir, mas eu já vou te avisando, tá? Sem spoiler aqui. É uma série documentário, ou seja, é uma mescla. Não é uma série corrida, claro, tem história, tem um romance ali e tudo, mas é uma série documentário. Então, vez ou outra vai aparecer um historiador, um pesquisador falando para explicar melhor o que está acontecendo, para elucidar você dos fatos e etc. Então, mais uma vez, para você que gosta de história, gosta de história da civilização muçulmana, de como o islamismo ele contribuiu para o mundo também, como essa história, porque a gente é cristão, a gente ouve muito falar sobre cristianismo, etc. no mundo, né? A história é cristã, por assim dizer, ocidental. Então, a gente ouve pouco falar do islamismo. É mais uma oportunidade de você conhecer a Netflix, parece estar investindo nesse público islâmico, muçulmano, por assim dizer, que é interessante, traz pra gente informação e cultura também, pra gente conhecer mais. Gostou? Curtiu? Compartilha então, por favor, me ajuda aí no canal, inscreve, ativa a notificação, porque eu vou tentar fazer sempre vídeos nessa pegada, viu gente? Uma pegada histórica, filosófica também, geográfica, que é da minha área, pra gente conversar um pouquinho mais, beleza? Valeu pessoal, forte abraço, até a próxima.